Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o Senhor. Estou aqui para trazer um versículo da palavra de Deus para nossa meditação nessa noite gloriosa, porque só Jesus é digno de toda honra, de toda glória. Gostaria de deixar um versículo para nossa meditação que se encontra em Mateus, capítulo 7, o versículo 6 e 7, que diz assim: E dizendo Jesus ao meu criado, jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Louvado seja Deus. Nós vimos aqui que é uma palavra bem conhecida por cada um de nós, falando sobre o centurião de Cafarnaum. Nós vimos que é um homem que tinha autoridade, um homem que tinha um poder, porque ele era o centurião, né, que comandava e tinha servo que trabalhava para si. Nós vimos aqui que Jesus entrando na cidade de Cafarnaum e o centurião, sabendo que Jesus passava por ali, ele estava com um dos seus servos enfermo, doente. Eu creio que para a medicina já não tira mais jeito, porque tem situação que só Jesus pode resolver nas nossas vidas, que a medicina não pode resolver. Então ele, sabendo que Jesus passava por ali, naquela cidade, naquela localidade, quem sabe naquela aldeia, né, que antigamente era mais aldeia, e ele teve esse privilégio de conhecer a Jesus, né, porque ele soube que Jesus passava ali. Louvado seja o Senhor. E ele, chegando a Jesus, ele disse que estava com seu servo doente, paralítico e violentamente atormentado, enfermo, doente, né? Nós vimos que quando se trata de pessoa violentamente atormentada, pessoas, né, que está perturbado tanto na sua vida espiritual, que nós sabemos que nenhum médico, nem a medicina nenhum pode fazer nada, mas Jesus ele pode fazer. E foi através de Jesus que esse servo do centurião teve a sua cura. E nós vimos que o mais impressionante de tudo isso é que o centurião, por mais que ele tinha autoridade, por mais que ele podia ter a sua classe alta ou média, ele soube ter a humildade diante do Senhor, de se chegar a Jesus e ter a humildade diante de Deus, né? Porque ele disse que Jesus não era digno de entrar debaixo do seu telhado, mas dissesse uma palavra somente, que o criado dele seria sarado, né? Então nós vemos aqui que a humildade, a nossa simplicidade diante de Deus, ela vale tudo. Louvado seja Deus. E nós vimos aqui que Jesus, comovendo com grande compaixão do centurião, ele diz: Eu irei e lhe darei saúde. Então nós vemos aqui que o centurião estava crendo, acreditando que Jesus podia fazer aquele milagre, que Jesus realmente operava e que Jesus era sobre todas as coisas. Louvado seja Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Muitas das vezes nós passamos por um momento difícil, por dificuldade, e não sabemos aonde resolver, aonde procurar a nossa solução. Mas nós devemos saber que a nossa solução está em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. Muitas das vezes nós corremos atrás de solução aonde não há solução. Mas se nós colocar os nossos problemas, as nossas enfermidades, a maior dificuldade na mão de Jesus, ele vai resolver. Assim como esse centurião fez. Ele se humilhou, ele se correu adiante de Jesus, para que Jesus fizesse esse milagre. E Jesus, vendo que realmente ele estava acreditando e confiando nele, Jesus fez este milagre. Não porque talvez o servo do centurião merecia, mas pela simplicidade do centurião. Porque
muitas das vezes depende de nós. E muitas das vezes nós não sabemos e nem reconhecemos o poder de Deus. Mas muitas das vezes temos alguém da nossa família que intercede por nós, que pede por nós, e nós acabamos recebendo o milagre da mão de Jesus. Não porque nós somos merecedores, mas porque Jesus olha para alguém que está todo dia intercedendo, todo dia pedindo por nós. A Jesus vê, né, de tanto aquela pessoa insistir, de tanto aquela pessoa bater na porta, implorando por ele, Jesus faz por nós, né? Quantos milagres, quantas maravilhas Jesus tem feito nas nossas vidas. Quantas curas, quantos livramentos Jesus tem feito na nossa vida. Então que nessa noite nós também viemos depositar nossa confiança, o nosso crer, o nosso acreditar em Jesus, assim como esse centurião fez. Ele acreditou em Jesus, ele creu. Eu creio que ele vendo que Jesus fazendo aquele milagre, eu tenho certeza que a fé dele se multiplicou cada dia mais. Porque coisa gloriosa é quando nós colocamos algo diante de Deus e o nosso Deus resolve. Não há dinheiro, não há nada que pague aquilo que Jesus faz, mas nossa humildade, a nossa obediência, a nossa santificação diante de Jesus faz com que nós chamamos a atenção de Deus, né? Fazemos com que Jesus nos corresponde de maneira que nós precisamos e que nós necessitamos. E vimos aqui que Jesus ele ficou maravilhado, né? Ele disse que não viu em Israel tanta fé como este homem. Então foi isso que chamou a atenção de Jesus. Foi a fé do centurião. Ele acreditar que Deus podia fazer alguma coisa por servo dele. E como Jesus fez, né? Nós vimos que quando o centurião já chegou na casa dele, o servo dele já estava curado, né? Já estava sarado, já não estava mais atormentado, já não estava mais paralítico, porque Jesus tinha feito um milagre na vida dele. E nós vimos aqui que ele disse que ele tinha servo, né? Que ele mandava e desmandava e eles obedeciam. Então também nós não vamos ser diferentes. Nós temos um Deus, um Pai Todo-Poderoso, que nós devemos obedecer a Ele todos os dias na nossa obediência, cumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos pede, né? Dentro das suas sagradas escrituras, que nós viemos ser filhos e filhas obedientes a Deus. É o nosso Pai soberano, o nosso Pai eterno, aonde um dia nós estamos preparando para morar com Ele e ver realmente quem é Ele. Então nós precisamos a cada dia nos santificar na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a permanecer na presença dEle, com mais gratidão, com mais obediência, com mais vigor e vontade de a cada dia nós mudarmos, não para o mal, mas mudarmos para o melhor, na presença do Senhor. A melhor escolha que nós já fizemos em toda a nossa vida, na nossa vida, é servir a Jesus, é fazer a vontade dEle, a qual um dia nós levantamos as nossas mãos para aceitar Ele como nosso único, suficiente Salvador. E por isso estamos aqui. Somos as pessoas mais felizes, né? Porque nós sabemos que o dia que nós partir daqui, nós teremos o descanso eterno. Louvado seja Deus. Que Jesus venha nos dar essa graça, não porque nós somos merecedores, mas porque nós fomos escolhidos e chamados para sermos herdeiros da promessa do Senhor. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos dado força e graça para vencer as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, porque nós sabemos que todos nós temos luta, temos dificuldade, problemas, mas que isso não venha nos desanimar na presença do Senhor, mas que todas essas lutas, as dificuldades que nós passamos é para que nós possamos chegar
o mais alto que nós desejamos no nosso coração. É através da luta, da dificuldade, que nós recebemos a nossa vitória. Amém? Que Jesus vos abençoe, para a glória de Deus.